Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz. Que bom estarmos de volta meditando na palavra de Deus, na última revelação que trouxemos ao seu Espírito, falamos sobre a fé imputada. Hoje nós falaremos sobre o justo viverá pela fé. Fé é algo muito importante, fundamental para a nossa salvação. O objetivo desse nosso momento, desse estudo da palavra de Deus, é trazer um entendimento mais profundo sobre a real utilidade da fé. Essa fé que foi dada aos santos para que nós possamos alcançar os propósitos de Deus em nossas vidas. O justo viverá pela fé. Eu creio que não é necessário dizer que existe um abuso sobre a utilidade da fé. O que se está sendo ensinado muitas vezes não se trata da realidade que a Bíblia revela, o motivo, ou seja, o propósito fundamental da fé em nosso espírito. Nós vamos usar como texto base para nossa meditação e para esta revelação, Gálatas capítulo 3, versículo 11, que diz o seguinte: e é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Veja bem, a lei é divina, a lei é maravilhosa, a lei revela quem Deus é. Deus e a lei são uma coisa só. Nós poderíamos dizer que a lei expressa toda a divindade, expressa o que ele é. Por isso você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A Bíblia diz: não faça isso, não faça isso. Por quê? Porque é contrário à natureza divina. Então nós precisamos receber em nós a natureza divina. E esse processo que nós recebemos em nossa vida é o processo da justificação. Ou seja, nós estamos sendo trazidos desse lugar de desaprovação divina para o lugar de aprovação divina. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, ou seja, ninguém vai ser transformado diante de Deus para chegar naquele estágio de vida que agrade a Deus perfeitamente. Por quê? Porque está escrito que o justo viverá pela fé. Então, no contexto de vida de hoje, moderno, nós vivemos num mundo onde as finanças controlam a vida das pessoas em todo o mundo. Isso é visível. Pode ver que por trás de todas as maquinações, por trás de todos os grandes empreendimentos, por trás de todos os caminhos políticos, qualquer coisa, você vai chegar, quando você vai ver, tudo é o dinheiro, é lucro, são orçamentos estrondosos, enfim, tudo é dinheiro. É por isso que
a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males que você encontra na terra. Então, o dinheiro fala muito alto, ele dita as regras e até mesmo imposições governamentais são conseguidas através de grandes orçamentos, e então isso começa a dirigir as populações do mundo, e nós vemos que o dinheiro então ela é uma força muito poderosa. E qual é a diferença então entre viver pela fé e ter dinheiro para viver nessa terra? As pessoas às vezes confundem, porque dizem assim, se eu tenho fé, a minha fé vai produzir o quê? Dinheiro. Então, muito se prega, muito se ensina textos bíblicos, onde as pessoas, apoiadas naqueles textos, elas buscam trazer para si riquezas deste mundo. Será que isto é exatamente o que Deus quis para nós? Ou estamos usando, não é, a fé de uma forma errada? A fé não é para satisfazer nossa carnalidade, não é para satisfazer os nossos desejos próprios. A fé vem para estabelecer o que Deus quer para nós, como seus filhos. Nós herdamos o Espírito Santo de Deus, a promessa de Deus. Então, tudo que vai acontecer na Bíblia, tudo que vai trazer para você algo substancial, parte da fé. Então, a Bíblia não quer só que você ganhe dinheiro, ela quer que você frutifique. E quando você frutifica para Deus, tem um propósito divino na frutificação da sua vida. Significa o seguinte: para que você possa pedir tudo o que você quiser ao Pai, e Ele vô-lo conceda. Então veja, é possível então que uma pessoa que tem essa qualidade de vida e que está vivendo pela fé, ela possa conseguir vitórias financeiras nesta vida perfeitamente. É possível. Só não é o propósito da fé. A fé te leva a uma condição de vida que você pode pedir a Deus e Deus entrega nas suas mãos. Mas quando nós estamos falando do propósito de fé, nós vemos que a fé foi nos dada para a justiça. O justo viverá pela fé. É muito comum nós conversarmos com algumas pessoas que estão, vamos dizer, financeiramente quebradas, não tem dinheiro para nada, e aí você pergunta, como você está? Eles estão vivendo pela fé. Será que realmente essa também é uma verdade? Quer dizer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada e eu vou viver por fé? Ou seja, Deus vai trazer alguma coisa amanhã para mim? Será que também isto é a realidade? Não creio que seja assim. Eu creio que nós temos que entender a revelação divina sobre a questão da fé. Por quê? Porque ela vai nos trazer a um entendimento daquilo que Deus deseja produzir em você e, consequentemente, em toda a sua igreja. A igreja precisa entender o significado que a palavra de Deus revela sobre viverá pela fé. Então, veja bem, a Bíblia diz no versículo 10 de Gálatas, todos quantos todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Meu irmão em Cristo, isso é uma palavra muito forte. Quer dizer, todos quantos estão debaixo, ou seja, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da vida, ou seja, no livro da lei, para praticá-las.
isto é muito, muito profundo. Então veja, que maldição seria esta que a Bíblia está dizendo aqui? Então, o versículo 10, na parte B, não é? Ele está dizendo o seguinte: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, o que caracteriza estar debaixo de maldição? Permanecer ou não nas coisas escritas da palavra de Deus. Então veja, como a Bíblia diz que pela lei nós não somos justificados, isso significa o seguinte, que o pecado que habita em nossa carne, o pecado que está aqui, quando a lei diz uma coisa, aquela força toma poder e nos faz agir contrário à Escritura. Esta é a maldição. Pela lei ninguém é justificado. A lei não tem força na pessoa. A lei, ela simplesmente revela a luz e a vontade de Deus. Agora, o poder de justificação está no Espírito Santo, que habita em nosso coração. Então veja bem, pela lei ninguém é justificado, ou seja, ninguém vai ser transformado ou levado a um estado de aprovação divina. Não, a lei simplesmente ela revela o que Deus quer. Agora, aquilo que opera dentro do homem se manifesta. Então veja, se o pecado está operando em mim, eu manifesto a sua força contrária à lei. E logo, a maldição chega em minha vida. Agora, se a lei é dada a mim e o Espírito Santo de Deus opera em minha vida e está no controle da minha vida, então ele, a partir daquela lei, ele opera em mim a fé para a justificação. Ou seja, eu sou ajustado pelo poder do Espírito Santo em conformidade com a lei. E assim, a lei e os princípios de Deus são exatamente aquele lugar, ou aquela condição, ou o estado que nós alcançamos de aprovação diante de Deus. Para quê? Para que em Cristo, tudo que eu peça a Deus, porque estou frutificando no meu espírito, tudo aquilo que eu vinha pedir a Deus, Ele me conceda. Então existe uma razão para isso. Para isso aqui. Porque Deus determinou, e ninguém vai escapar disso. Deus determinou que todo justo viveria pela fé. Então a palavra justificado, ou seja, ser justificado, é se tornar como deve ser. Quer dizer, nós nascemos num estado de morte, nós já nascemos com uma natureza pecaminosa, então nós temos a tendência de seguir o mundo pelas concupiscências que operam em nossas vidas. Então nós vamos seguindo. O mundo é atrativo, ele passa a ser muito atraente. Por quê? Porque ele oferece muitas coisas que apelam para a nossa concupiscência carnal. Então eu me torno semelhante ao mundo, a pessoa vai se tornando como o mundo é, vai amando o mundo com todos os seus rudimentos, torna-se inimigo de Deus, que é isso que a Bíblia diz, e então o que acontece? Sua comunhão é fraccionada. Então, para que eu possa ser justificado, eu preciso de um poder sobrenatural que vem através da fé, pelo poder de influência do Espírito Santo, que quebra esse poder do pecado e me oferece a força que eu necessito para estar no lugar de obediência e automaticamente naquele lugar que é aprovado por Deus. Então, o que eu pedir a Deus, Deus vai conceder. Então, essa força que leva a pessoa a um reposicionamento perante Deus não é a lei, é a fé. E o que seria fé? A definição de fé é muito importante aqui, nesse momento. A palavra fé é a palavra pistes, que significa convicção da verdade de algo. Então veja, a fé ela opera uma coisa fundamental na minha vida,
Em primeiro lugar, Deus existe. Não vai haver dúvida no seu espírito, no seu coração, da existência de Deus. É como Hebreus diz, é necessário que aquele que vem a Deus creia que Ele existe, que Ele é. E você não vai conseguir fazer isto a não ser pela fé. Então veja, a fé ela já te põe em linha com a palavra de Deus, ela já te põe em linha com a vontade soberana de Deus. Então veja, essa convicção de verdade de algo, ela passa a ser marca registrada na vida de todo aquele que serve a Deus e que está debaixo da palavra de Deus. Então veja, no Novo Testamento trata-se de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Veja bem, queridos, a fé dentro desse contexto de definição não é somente você dizer Deus existe, mas a fé te leva a um amor tão profundo e um zelo tão profundo a respeito das coisas que Deus pede. Todos os seus preceitos, todas as suas leis passam a ser algo fundamental na vida do que crê. Então veja, é uma convicção tão profunda da existência de Deus que eu sou muito cuidadoso em meu andar para que o relacionamento íntimo e de comunhão não seja fracionada. É interessante porque quando nós temos essa visão profunda e estamos vivendo a fé intensa que a Bíblia diz e revela, quando nós fazemos uma mínima coisa que interfere na nossa comunhão com o Espírito Santo, nós já sentimos. Nós já não estamos mais contentes, não cabe aquilo dentro. E você não vai conseguir conviver com aquilo até que você volte para o Espírito Santo de Deus e volte-se para Deus e diz, Deus me perdoa, porque eu sei que eu feri a tua santidade, eu sei que eu feri o relacionamento e a nossa comunhão. Então a fé, ela nos reposiciona, ela nos traz de volta e ela nos leva, segundo a revelação bíblica, para aquele lugar de justificação, do lugar onde o justo deve estar. E o justo, ele é percebido por Deus, os olhos de Deus estão sobre ele, suas mãos estão estendidas para ele. Então fé é isto, é a convicção de que Deus existe e é o Criador e o governador e doador de todas as coisas, inclusive da nossa salvação eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja, irmãos, não é o dinheiro que nos garante segurança, não são as riquezas da terra que nos garante segurança, mas o que garante a nossa segurança é a fé que nos é concedida por Jesus Cristo. Ela nasce em Jesus Cristo e as convicções profundas de que aquele que diz que voltaria, voltará. Aquele que diz que nós reinaríamos com Ele para a eternidade, vai nos dar essa condição de reinar com Ele. Então eu não tenho dúvida, eu creio na existência de Deus, logo eu creio em todas as promessas de Deus, e quando eu creio assim, eu estou sendo justificado para o meu próprio bem-estar e para a glória do Deus que me salvou. Então a Bíblia diz, porque o justo viverá pela fé, ou seja, ele vai ter vida espiritual ativa que produz para a vida eterna. No versículo 12 nós temos uma chave espiritual. Aquele que observar, veja bem, não é só ler textos, mas aqueles que olham o texto, observam o texto. Então, aquele que observar os seus preceitos, ou seja, preceitos são mandamentos já pré-aprovados por Deus, ou mandamentos que são lícitos aos olhos de Deus. Então, eu observo esses mandamentos e pelo poder da fé eu me coloco dentro desses mandamentos e ando em obediência a eles. Então a Bíblia diz que por eles
viverá. Então, a minha própria vida, a minha própria alegria, a minha própria existência nele, depende da minha observação de cada preceito e lei que Deus tem colocado na sua palavra. Os preceitos, ou seja, as delineações que nos garantem segurança de vida. Por eles, ou seja, por esses preceitos, nós vivemos. Por isso que o justo viverá pela fé. É algo maravilhoso. Os preceitos são os caminhos que agradam a Deus. O meu posicionamento neles me leva a uma posição de justiça e a vida flui dentro de mim para a glória de Deus. Então eu sou feliz por causa disso. Então, ter suas faculdades espirituais todas vivas e responder à interação maravilhosa com o Espírito Santo de Deus. O que nós concluímos? Nós éramos escravos do pecado, sim, senhores. Nós éramos escravos. Nós não tínhamos condição nenhuma de vida. Mas Cristo nos resgatou, nos redimiu e nos tirou, nos salvou para sempre da maldição da lei, conforme está escrito nos versículos 13 e 14, que eu termino aqui para vocês. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou a nós, em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O justo viverá por sua fé. Que Deus vos abençoe.